Freitas de Oliveira, número 288, no bairro Alvorada, em Ibirité. Avenida Altivas Caldas, número 545, no bairro Novo Horizonte. E no bairro Jardim das Rosas, na Avenida Ítalo Bernardes, número 293. São Judas Tadeu Supermercados, desde 1995, sob a direção de Janduí. Você conhece, você confia. Está sentindo que vai ficar gripado ou resfriado? Não use nenhum medicamento. Antes de tudo, procure um profissional de saúde. Antes de tossir ou espirrar, cubra a boca com lenços descartáveis ou com um antebraço. E logo em seguida, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. E para evitar que o vírus da gripe chegue a outras pessoas, evite lugares com grande aglomeração, dar beijos, abraços ou aperto de mão. E não compartilhe alimentos nem objetos pessoais, como toalhas, talheres, garrafas e copos. Lembre-se, quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Quantas boas histórias você tem para contar da sua casa? Pois é, talvez ela mereça um pouco mais de cuidado, não é verdade? Com materiais de primeira qualidade, nós do Travioli temos o que você precisa para reformar sua residência sem sentir aquele peso no bolso. Areia, brita, ferragens para construção e toda a linha de eucalipto tratado para telhados e cercas. Estamos prontos para te atender aqui, pertinho, do lado do Detran de Ibirité. Telefone 3533-4263 e o WhatsApp 99756-0646. Travioli Materiais de Construção. Reforme seu cantinho. Transforme sua história. Não deixe a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso cuidado pra não te pegar. A dengue pode pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Três Vélez. Olá, boa noite. Está no ar mais uma edição do programa Direito em Foco pela 3VL ao vivo para todo o Brasil. Acesse radio3vl.com, também pelo nosso aplicativo e pela frequência 87.5 para você que mora em Ibirité. Também estamos pelas redes sociais, Facebook 3VL e nosso canal no YouTube, canal 3VL, também pelo Instagram, @3VL Web Rádio. Participe pelo nosso WhatsApp 994887601, 994887601. Boa noite, doutora Isabela Gonçalves e doutora Letícia Franco. Boa noite, doutora Letícia. Boa noite, Thales. Boa noite, Túlio. Boa noite a todos os ouvintes. É uma honra recebê-la aqui novamente conosco. Eu sei que a sua agenda é assim, extremamente lotada, né? E eu sei que é um privilégio tê-la aqui conosco. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu sou fã da Isabela, viu? Adoro gente que faz coisas, gente que faz. Não, gente que faz é ela, entendeu? Eu vou na linha dela. Inclusive, só para tirar uma dúvida, aquela informação daquele programa a respeito da questão DNA, sim, que aconteceu no cartório do... Não, vai acontecer ainda. Vai acontecer ainda. Isso. Nessa sexta-feira agora, dia 9, vai ter um evento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, certo, lá no cartório do Barreiro, aqui em Belo Horizonte. Aqui não, lá, né? Que a gente tem em Ibirité. Então, lá em Belo Horizonte, o cartório do Barreiro fica no Via Shopping, acima do supermercado BH. E vai ser durante a manhã... E é um evento do Tribunal de Justiça para fazer reconhecimento de paternidade. Então, é sobre o tema que a gente vai falar aqui hoje, legal, né? Legal. É porque ele lembrou, porque na semana passada nós falamos
sobre pensão alimentícia. Isso. Aí acabou entrando nessa questão e o Túlio lembrou. Aí Dessa por isso questão, que ele é. fez essa conexão. Vai ter esse evento nessa semana aqui lá no Cartório do Barreiro, lá em Belo Horizonte. Mas hoje nós trouxemos novamente a doutora Letícia Franco, né? Vamos falar um pouquinho, não, né? O currículo dela é extenso, mas a gente tem que deixar registrado que a nossa convidada é super competente, né? A doutora Letícia Franco Maculan Assunção. Isso. É graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduada, mestre e doutoranda em Direito. Foi procuradora do município de Belo Horizonte e procuradora da Fazenda Nacional. Aprovada em concurso desde 2007, o mesmo concurso que o meu. É oficial do Cartório de Registro Civil e Notas do Distrito do Barreiro, em Belo Horizonte, que fica aqui pertinho de Ibirité, tá? O pessoal fala assim, onde que é Ibirité? Eu falo do lado do Barreiro. Isso mesmo. Autora de diversos artigos na área de direito tributário, direito administrativo, direito civil e direito notarial, publicados em revistas jurídicas, e dos livros Função Notarial e de Registro e Uso Capião Extrajudicial, bem como Casamento e Divórcio em Cartórios Extrajudiciais do Brasil, que já está na sua segunda edição, certo? Exatamente. Além disso, ela é vice-presidente do Colégio Registral de Minas Gerais, diretora do Colégio Notarial do Brasil, Seção Minas Gerais, representante do Brasil na União Internacional do Notariado Latino, diretora do Instituto Nacional de Direito e Cultura, o INDIC, professora e coordenadora da pós-graduação em Direito Notarial e Registral na parceria INDIC e CEDIM. Eu não sei se ela dorme, assim como outros convidados que vêm aqui, sabe? Eu acho que elas... Eu não sei se tem algum tempo, assim, para controlar tudo isso aí, nossa mas senhora. É porque é tudo relacionado, gente. Tudo tem a ver com cartório. Se não fosse, acho que eu não dava conta mesmo, não. Mas como a gente gosta muito, né, Isabela? A Isabela também gosta demais. A gente gosta muito da nossa atividade e, com isso, a gente consegue conciliar todas essas atividades que são relacionadas. A respeito da pós, aliás, gente, fiquem atentos que a gente vai fazer um sorteio, né? Como é que vai ser? De uma meia bolsa da pós-graduação em Direito Notarial e Registral do CEDIM. Final de agosto, então está na hora. Quem tiver interesse, também temos convênios com todas as associações de classe, tá? De notários registradores, mas quem for sorteado aqui vai ganhar uma meia bolsa, tá? E no final também, depois do sorteio da meia bolsa do CEDIM, eu trouxe um livro para sortear, que é o livro da minha filha, Casamento Homoafetivo, os avanços legislativos e o ativismo judicial para reconhecimento dos direitos dos casais do mesmo sexo no Brasil. Minha filha Isabela. Minha xará. E, além disso, eu queria avisar que vai ter um lançamento na segunda-feira, dia 12, lá na livraria Leitura do Pátio Savassi. Então, a gente vai lançar o da Isabela e também a segunda edição do meu Casamento e Divórcio. Vai ser segunda-feira lá no Pátio Savassi. Então, quem tiver... Então, vai ter esse sorteio aqui. O meu também vou sortear. Mas o meu ainda não chegou. Então, eu vou ter que mandar só na sexta-feira, tá, gente? A gente aproveitando, olha só, doutora Letícia, será que o Direito em Foco pode convidar a doutora Isabela Franco para vir falar sobre o livro dela? Quem sabe é na próxima terça, né? Não vai ser interessante? Com certeza. Acho que ela ia gostar. Pode deixar que nós Isabela, se você estiver assistindo, já pode mandar a resposta. A nossa live bombando aqui, participação do Daniel Barros e também o Bruno Castro participando também. Viu? Obrigada. Olha só, hoje o nosso tema é sobre paternidade socioafetiva em homenagem ao Dia dos Pais, que será nesse próximo domingo. Então, por isso que nós, decidimos falar sobre esse tema tão importante, não é, doutora Letícia? Nossa, importantíssimo. Então, para começar, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes qual que é a diferença da paternidade biológica para a paternidade socioafetiva. Muito bem. Na verdade, no cartório, a gente nem deve perguntar isso não, viu, gente? Se chega a pessoa para registrar no cartório e fala assim, eu vim registrar essa criança, né? A gente vai falar assim, então, o senhor é o pai, né? A gente não vai perguntar se o senhor é o pai biológico ou socioafetivo, porque senão isso vai dar até briga lá no cartório. Porque vai falar, tá desconfiado de mim e tal. Mas assim, chegou para registrar, a gente registra. Mas o pai biológico é aquele que realmente, pelo menos nós imaginamos, e ele também deve imaginar, que ele ele deve imaginar,
ótimo, né? É porque o pai é sempre uma suposição, não é mesmo? É o suposto pai, é o suposto. Então, ele vai acreditar que foi ele quem gerou aquela criança, né? Então, pode ser tanto pelos meios naturais, como pode ser pela fecundação assistida, que você pode fazer a doação dos seus, no caso, dos gametas, né? Mas, então, essa é a diferença. O biológico é esse, que deu material genético, e o socioafetivo é tão pai quanto, só que isso foi reconhecido aos poucos pela jurisprudência, né, pela doutrina, a importância do pai socioafetivo, que é aquele pai do coração, o pai que cria, né? Então, aquele pai do coração. E essa socioafetividade, recentemente, nós passamos a poder fazer esse reconhecimento direto nos cartórios também, porque antes a gente fazia só nos termos do provimento 16 do CNJ e também das leis, né, da Lei 8.560 e tudo mais, nós fazíamos o reconhecimento de paternidade biológico, né, que a gente faz direto nos cartórios de registro civil também. Mas, e recentemente, esse provimento 63 do CNJ trouxe a possibilidade da gente também fazer em cartório o reconhecimento da paternidade socioafetiva. Porque antigamente o reconhecimento da paternidade socioafetiva ela só era possível judicialmente? Sim, antigamente sim. A não ser nesses casos. Porque assim, a adoção brasileira, que é a tal da chegar no cartório e declarar que é pai, mesmo sabendo que não é pai, isso acontecia. Mas isso nós não tínhamos controle, nem tinha regramento a respeito disso, né? O que acontecia? O pai chegava lá no cartório e falava: vim registrar essa criança, sou pai dessa criança. Ok, ninguém pode questionar isso, né? Eu não perguntava assim, biológico ou socioafetivo? Ninguém perguntava isso, não. Então, ele chegou lá para poder falar que é pai, nós vamos fazer o registro com ele, o nome do pai. E a gente sabia que era muito comum essa tal dessa adoção à brasileira, que era isso, né? A pessoa chegava lá no cartório e falava que era pai, mas na verdade não era pai. Às vezes namorava a mãe, né? Porque às vezes o relacionamento anterior não deu certo e aí ela começou a namorar esse rapaz, e esse rapaz então quer reconhecer essa criança. E aí a jurisprudência veio reconhecendo: não, se você falou que é pai da criança, criou laços com essa criança, você é pai socioafetivo e não tem jeito de tirar o nome do registro. Então, eu até falava isso para meus alunos lá na pós. Falava assim, gente, toma cuidado. Tá apaixonado pela mãe da criança, mas depois não tem jeito de voltar atrás. Se o relacionamento foi pro brejo, né? Mesmo assim, o pai continua sendo pai. É diferente a situação quando o pai era enganado, né? Então, se o pai era enganado, ele achava que era o pai biológico, mas na verdade não era. Aí teria um prazo, né? Antes de criar vínculos com a criança, se ele descobrisse, por exemplo, né? Às vezes tá lá, a pessoa teve o filho, achou que o filho era dele, mas daí a pouquinho começa a ficar com cara de japonês e nunca teve japonês na família dele. Aí ele fala assim, não, esse filho não é meu não. E aí ele vai fazer o DNA e descobre que realmente não é. E aí, nesse caso, a jurisprudência admitia que você tirasse o seu nome, né, pedisse a exclusão do seu nome do registro. Mas isso só antes de criar os laços afetivos com a criança. Porque depois já não tem mais jeito. Então tem que ser uma coisa rápida, né? Se a pessoa quiser excluir o nome do registro. Mas com o passar do tempo, outras formas, porque a questão de famílias que se recompõem, né? Então, assim, a pessoa tinha um relacionamento, depois casa novamente, e pessoas que são criadas por outros pais começaram a se tornar tão comuns, né? Que o CNJ resolveu regulamentar pelo provimento 63. Tá, e quais são os documentos que as pessoas devem levar e qual cartório que ela deve procurar para poder fazer, né, esse reconhecimento da paternidade socioafetiva? Então, qualquer cartório de registro civil, tá? O mais fácil era ir no cartório onde a criança foi registrada, né? Porque você estando lá no cartório onde a criança foi registrada, já resolve tudo lá. Mas vamos supor que a criança foi registrada lá na Bahia e hoje eles moram aqui em Belo Horizonte. E aí, vai ter que ir lá na Bahia para fazer esse reconhecimento de paternidade socioafetivo, né? Não precisa, gente. Vocês podem procurar qualquer cartório de registro civil. Hoje em dia a gente tem uma ferramenta tecnológica muito legal que se chama e-protocolo. Então, todos os cartórios de registro civil estão em rede. E você pode praticar os atos
no registro civil, por exemplo, do Barreiro, e eu vou comunicar o cartório de registro civil lá da Bahia que houve esse reconhecimento socioafetivo e quais são os documentos que você perguntou, né? Então, eu vou precisar da certidão de nascimento da criança para poder... não precisa ser criança, pode ser adulto também, mas depois a gente vai falar disso, lá né? na frente. Mas então, a certidão de nascimento da pessoa que está sendo reconhecida. Vou precisar também... se a pessoa for menor, vou precisar de que ambos os pais, né, que constam no registro, os pais, se forem 2, né, os biológicos, que eles concordem se for menor. E vou precisar também então, da documentação deles, né, identidade, CPF deles, para poder qualificar direitinho. E a pessoa que tá reconhecendo também vai ter que apresentar a identidade dela, o CPF dela e informar a qualificação completa. Então, os pais que constam na certidão de nascimento da criança, né? Vamos colocar assim, os pais, vamos chamar de biológicos, né? Só para que já constam lá. Eles têm que concordar. Se for menor, esse procedimento do 63, né, do provimento 63, ele foi pensado igual a todos os procedimentos feitos em cartório. Eles têm que ser consensuais. Então, quando tem briga, ele resolve na justiça. Aí a gente não entra, não. É porque, nesse caso, então, o menor, ele vai ter 2 pais? Isso. Se ele já tiver o nome de pai e nome de mãe, pelo provimento, você pode ter mais uma mãe ainda e mais um pai. Então, você pode ter 2 pais e 2 mães, de forma extrajudicial. Já está autorizado, tá? Ok. Agora, se você não tiver nome de pai, você vai colocar o nome de um pai. Então, aí só a mãe tem que concordar. Isso para menores, né? Então, a gente está falando de procedimento para menores. Aí a gente vai precisar do ok daqueles que já constam no registro. Na impossibilidade de pegar, vamos supor que a mãe dessa criança tem algum problema, não consegue manifestar a vontade, né? É interditada. Hoje em dia a gente nem fala mais interdição, a gente fala curatela, né? Então a pessoa é curatelada, não consegue manifestar a vontade. E aí como é que vai fazer? O provimento diz que, nesse caso, nós devemos encaminhar o juiz competente que ele vai autorizar. Tá? Então, nesses casos em que não tem condição de a gente pegar a vontade da pessoa, o juiz decide. Então, é o mesmo caso, vamos supor, suponhamos que essa mãe né, tem a criança é menor, e na certidão tem o nome do pai. Isso. Mas ela não tem contato nenhum com esse pai. Suponhamos que ele tenha, mudou, desapareceu, né? Isso. Nesse caso também, se for menor a criança, só se for menor. Aí vai ter que ter um suprimento judicial. Ou seja, vamos só explicar para o pessoal o que é suprimento judicial, né? Exatamente. Então, nesse caso, quando não tem jeito de pegar a concordância, vamos supor, isso é um caso muito comum, né? Que o pai desaparece no mundo, infelizmente, né? Nesse caso, nós vamos precisar de uma autorização do juiz para suprir, né? Para passar, ficar no lugar, né? Suprir é isso, ficar no lugar daquela manifestação do pai. Tá, então, o menor, independente da idade, ou tem alguma idade que ele precisa de manifestar essa vontade dele? Então, no caso de pai e mãe que já consta no registro, só no caso de menores de 18 anos. Ok. Agora, aí uma coisa interessantíssima que esse provimento trouxe para nós é que o maior de 12 anos, a criança maior de 12 anos, tem que manifestar a sua concordância com esse reconhecimento de paternidade socioafetiva. E eu, lá no cartório, já fiz diversas, sabe? É mesmo? Já fiz diversas. A gente já criou a regra, né? Porque a gente detalha isso com os nossos funcionários, explica como é que funciona, né? Apesar de que esse tipo de entrevista é só comigo mesmo que faz, tá? Mas o que a gente combinou? Que é sempre para levar a criança. A criança maior de 12 anos tem um campo para assinar no termo que vem anexo ao provimento 63. Mas, mesmo crianças menores, a gente pede para vir. Sabe por quê? Para evitar fraude. Tá. Porque a gente tem que perceber, né? É muita responsabilidade para nós. Porque a gente já viu situações em que as pessoas querem reconhecer... Eu tenho que aprender a usar esse negócio aqui. As pessoas querem reconhecer a paternidade para algum benefício. Por exemplo, para conseguir ficar no país, né? Estrangeiro que quer ficar no país, ou alguma coisa assim. Para evitar fraude, né? Então, a gente tem que evitar fraude. E aí, o que a gente faz? A criança pequenininha, a gente pergunta, né? Cadê papai? Cadê mamãe? Aí ela aponta, né? Será que seria até interessante ter a participação de algum psicólogo nesses casos? Olha, não é previsto isso. Não tem previsão, mas assim, se for uma
coisa mais complicada, porque assim, lá no cartório, os casos que eu tive foram muito simples. São tranquilos, né? Porque todos eles eram de verdade mesmo. Eu tive uma bonitinha demais, a menininha pequena, devia ter uns 5 aninhos. Uns 5 aninhos, mais ou menos, mas já sabia escrever o nome. E aí ela falou assim, eu falei, quem que é aquele? Ele, meu pai. Aí eu falei, e você vai querer pegar o sobrenome dele? Ela, já assino. Ela já sabia escrever o nomezinho dela. E, na verdade, eu acho que não era 5 anos, não, porque 5 anos a pessoa não sabe escrever o sobrenome. Começa com 6. Devia ter uns 6 por aí. Aí ela escreveu o sobrenome dele já, sabe? Gente. Olha que bonitinho. E aí já ficou tudo no processo lá. Então, assim, foi bem tranquilo. Agora, teve casos de crianças pequenininhas e a gente vê pequenas, assim, 2 anos, 3 anos, mas a gente pergunta... quem é o papai? Ela aponta, né? Então, às vezes, nem conversa muito com a gente, mas aponta. A gente vê se vai com a pessoa, se fica bem no colo da pessoa. Porque, assim, a gente só pode apreender a fraude até onde a gente tem meios. E a criança é espontânea, né? Na verdade. Isso. É até mais fácil até de identificar, né? Doutora Letícia, Oi. Bombando as 3 lives, né? No YouTube, no Facebook e no Instagram também. E abraçando a todo mundo de Barão de Cocais, Manhuaçu, João Molevade acompanhando, e tem uma pergunta aqui, na verdade 3 perguntas do Alisson Maurílio. Ele perguntou aqui, cabe guarda compartilhada na paternidade socioafetiva? A primeira pergunta dele. Sim. A ideia no direito brasileiro agora é sim, de compartilhamento de guarda, né? Então, se eles não moram juntos, porque pode ser que não morem juntos, né? Já aconteceu o caso lá no cartório, por exemplo, que a pessoa já tinha uma mãe, já tinha um pai no registro, mas esse pai que estava lá era o sócio-afetivo. E depois o biológico descobriu e quis reconhecer também. Aí a dúvida é, pode ser o pai sócio-afetivo? Também usar o mesmo procedimento? Eu entendo que pode. Eu sei que não está expresso isso lá, não, mas eu acho que sim. E nesse caso, seriam 3 pais, né? Seria a mãe que é casada com um, né? E o outro que depois também quis ser pai. Então, a ideia é que a criança tenha mais garantias, né? Tenha mais direitos. E por isso que realmente foi aceito pela doutrina e pela jurisprudência essa possibilidade da pessoa ter mais um pai no registro. É estranho, eu nunca vi na identidade. Estou doida para ver uma identidade com 2 pais. 2 pais. Mas, então, eu acho que sim. E essa é a regra no direito brasileiro. Então, a gente entende que tudo que se aplica no reconhecimento de paternidade antigo, né, que é aquele normal, também se aplica ao reconhecimento de paternidade socioafetiva, inclusive essas questões de guarda compartilhada. Porque, imagina, vai ter guarda compartilhada com o pai que está na certidão e depois com outro pai, Outro pai diferente. Isso. Com os pais. Aí, na sequência, ele fez mais 2 perguntas. Paternidade socioafetiva configura a adoção? E perguntou qual a diferença. Olha só, tá vendo? Pois é, essa pergunta a Isabela já ia me fazer, mas ele já está antecipando. Então, paternidade socioafetiva não é adoção. A adoção continua existindo, apesar de que, hoje em dia, com o procedimento tão simplificado, pode ser que seja menos utilizada nessa hipótese de adoção unilateral, né? Que é uma adoção feita por um só dos genitores. Se você quiser fazer o procedimento de adoção, você continua podendo fazer, mas realmente nesses casos que a gente está conversando aqui, né, que a pessoa já convive, então, por exemplo, a mãe já tinha essa criança e aí ele começou a conviver com a mãe, casou com a mãe ou viveu em união estável com a mãe e a criança já chama ele de pai e tudo mais, não precisa entrar mais com o procedimento de adoção, que é muito mais complicado, é um procedimento judicial e tudo mais. O procedimento que a gente está falando aqui é tudo direto em cartório, não precisa de ordem judicial, não precisa de parecer de Ministério Público, resolve tudo direto no cartório e normalmente resolve no mesmo dia, né? Eu faço a entrevista, pego os documentos, analiso, converso, se eu não tenho dúvida, no mesmo dia a criança já sai com a certidão. Mas continua havendo a adoção. E a adoção, no caso de crianças que não têm pai nem mãe, nesse caso é obrigatório o procedimento de adoção, né? Porque alguém tem que concordar. Sim. Então, aí vai ter que ser feito o procedimento de adoção. E no procedimento de adoção, como é que é feito? Normalmente, a adoção é feita com cancelamento do registro inicial e feito um novo registro com os dados do novo pai e da nova mãe, tá? Então,
Isso muda, porque no nosso procedimento, que é socioafetivo, é tudo feito por alteração no próprio registro da criança. A gente não cancela o registro da criança. Então, se tinha uma menina lá, né, que chamava, vamos colocar, Isabela da Silva. A Isabela da Silva vai continuar chamando Isabela da Silva, vai ter o mesmo número de registro, só que vai poder ter um pai socioafetivo e, inclusive, nós entendemos que vai poder incluir o sobrenome dele, né? Então, vamos supor que seja Souza. Aí vai passar a chamar Isabela da Silva Souza e vai constar lá, filha da mãe, o nome da mãe dela mantém-se e inclui-se o nome do pai socioafetivo, entendeu? Entrando no quesito cartório, aqui pelo Instagram, o Júnior Casimiro perguntou: boa noite, doutora Letícia e aos demais, qual seria o valor dos emolumentos para esse ato? Pois é. Para reconhecimento de paternidade e reconhecimento, eu entendo que a gente aplica a mesma regra do reconhecimento de paternidade para o reconhecimento de paternidade socioafetivo. Pela nossa lei de emolumentos mineira, a lei 15.424, no caso de pobreza, então a pessoa tem que ser pobre, né? Se ela se declarar pobre, aí é gratuito, não paga nada, não. Para poder fazer o reconhecimento de paternidade. Já no caso de não ser pobre, aí a pessoa vai pagar só a averbação e a certidão com a averbação e os arquivamentos necessários, tá? Então, não é nada caro, não. Né? Deve ficar por volta de uns R$100 e poucos, mais ou menos. Isso já com a averbação e a certidão. Porque o procedimento, apesar de ter previsão de cobrança na 15.424, o procedimento, o aviso 25 da Corregedoria mandou suspender e está suspenso, sabe? Então, a gente está, enquanto estiver suspenso, não cobra o procedimento. Mas se tiver o procedimento, se voltar a poder cobrar, que eu espero que possa, porque não vejo nenhum... É um trabalho, né, gente? Para todo trabalho humano deve ser remunerado. Aquilo lá, né? Então, se a pessoa pode pagar, se ela tem condições de pagar, por que não pagar pelo procedimento? Está previsto em lei, mas a Corregedoria mandou suspender, então, por enquanto, a gente não está cobrando pelo procedimento, não. Mais uma pergunta aqui, olha só como é que tá bombando aqui a live, aqui no Instagram também, aqui no aplicativo. É a doutora Letícia. Doutora Letícia Franco tá... Giovanni Silva. Sim. O que acham desse tema para o concurso desse mês? O concurso eu acho bom, eu acho que pode cair, viu, Giovanni? Então fica atento aí, porque esse provimento 63, junto com o provimento 16, o provimento 28, tem uns que quando a gente dá aula, a gente sempre fala, estuda isso aí que vai cair, sempre cai. O provimento 28 é o do registro tardio, o 16 é do reconhecimento de paternidade em geral, e agora o 63 é o provimento esse provimento que trata do reconhecimento de paternidade socioafetiva. Mais duas, né? Na verdade, participações aqui da Leandra Laudares, está mandando boa noite. Felipe Salles Caricati tá falando que tá excelente o programa. O Herbert Cândido, Herbert de Dores do Indaiá, manda um abraço para a doutora Letícia. Olha só, o Herbert é um grande amigo, viu? Abraço. Felipe também, a Leandra, minha aluna. Abraço para todos aí. E quem quiser gravar um áudio também, pode enviar o áudio. Pode mandar pelo WhatsApp. Pelo nosso WhatsApp, 99488-7601. 99488-7601. Obrigada. Doutora Letícia, agora uma dúvida que surgiu aqui, até da minha parte. Já que o reconhecimento da paternidade socioafetiva, ele pode ser feito diretamente no cartório de registro civil? Sim. Então, não se faz necessário mais a lavratura da escritura pública? Isso, não é necessário, mas não é proibido, tá? Se a parte quiser, ela pode lavrar a escritura pública. Isso. O que a gente fala para os colegas de notas é para fazer igual a gente faz lá no registro civil. Então, assim, essas mesmas cautelas que eu acho que é importante fazer, os nossos colegas também fazerem. Então, se for colher a manifestação de vontade do pai socioafetivo, pegar o termo que está anexo ao provimento 63 e fazer todas aquelas perguntas. Por exemplo, o pai socioafetivo tem que estar ciente de que é irrevogável esse reconhecimento. Não tem jeito de voltar atrás. O pai socioafetivo tem que ficar ciente, então, das obrigações, né? Que essa criança vai ser filha dele mesmo. Inclusive, gente, nem dá para saber, depois que foi feito o registro, quem é o pai biológico e quem é o pai socioafetivo. Aí a gente vai entrar naquela outra minha pergunta, né? Isso. Porque uma vez reconhecida a paternidade, ele vai participar dos direitos sucessórios. Sim, vai participar dos direitos sucessórios. E ele vai ser herdeiro
Ou seja, ele vai herdar 2 vezes? Então, o STJ teve a oportunidade, né? O Superior Tribunal de Justiça, que é o nosso tribunal que cuida das leis, né? Porque tem leigos nem todo mundo tem conhecimento o nosso tribunal que cuida das leis federais e tudo mais, ele já determinou que a pessoa, sim, tem direito sucessório e tem direito sucessório de todos os pais ou mães. Então, no caso, é um benefício para a pessoa e está reconhecido pelo nosso tribunal competente, portanto, de que sim, que ele pode herdar. Agora, é interessante, né? Suponhamos que esse pai que quer reconhecer aquela criança como filho. Sim. Ele tem mais 3 filhos. Sim. Ou seja, indiretamente, acaba que eles serão prejudicados no direito sucessório. Sim, vai dividir com esse filho. Então, o pai tem que ficar ciente disso. O pai. E os outros filhos? Mas olha só. Eu sei que não tem nada na legislação regulamentando, mas não seria algo a se pensar também? Pois é. Olha só. Desculpa, Não, é aquela me pega de surpresa, né? Mas olha só, não há dúvida de que toda a ação de um genitor vai ter consequências para os direitos sucessórios dos filhos. É porque senão as pessoas vão começar sair reconhecendo e esquecem que às vezes, não sei se às vezes reconhece ali a paternidade para agradar a mãe, né? A companheira que está ali com ele, e acaba reconhecendo a criança, mas acaba gerando um outro problema que são com os filhos, né, fruto da outra união. Concorda? Sim, mas a ideia desse provimento, gente, é reconhecer nessas situações em que realmente a pessoa já é tratada como filha, né? Então, assim, tanto que teve um caso interessante que a juíza da Vara de Registros Públicos contou pra gente, que era o seguinte: o avô queria reconhecer a criança, né? Então, o provimento não permite, tá? Então, se você é ascendente da criança, se você é avô, bisavô da criança, não tem jeito de reconhecer a paternidade dessa criança, nem sócio-afetiva. Mesma coisa se você é irmão dessa criança. Então, os irmãos da criança não podem. Agora, tio e tia podem? Tio e tia podem. Podem reconhecer? Podem reconhecer. Então, não tem problema. Eles não são ascendentes da criança, tá? Então, tio e tia podem. E é um caso muito comum, porque às vezes vai que falece a mãe, né? Falece a mãe e a tia e o tio cuidam dessa criança. E aí eles gostariam de reconhecê-la como filha mesmo. Podem. Pelo provimento, podem. Só não pode ascendente ou irmão. Mas tio e tia podem. Agora, pegando assim, né, a sua fala, porque vai surgindo umas dúvidas assim durante o programa, por isso que às vezes eu acho que os entrevistados querem me matar. Esse programa da doutora Letícia vai ter que ser 2 horas, viu? Que tem de pergunta aqui, meu Deus. Então pode fazer. Aqui, ó, tem um recado aqui da Cislaine de Tombos. Oi, Cislaine, tá boa? Tô mandando um grande abraço, falando mais do que uma aula com a doutora Letícia Franco. E também o Frederico de Oliveira, lá de Itapeva. Olá, Frederico. Ele tá falando aqui, sou oficial de registro civil, acompanhando aqui o programa, muito bom, parabéns. Obrigada. E também a Leandra Tomás, mandando um abraço. Abraço para vocês também. Sabe o que eu estava pensando aqui, doutora Letícia? Olha só, a gente sabe que se a parte quiser, ela pode fazer o testamento e lá, né, dispor sobre a questão patrimonial. Sim. Mas e a questão de guarda dos filhos? Pensei no caso assim, olha só, caso eu venha a falecer... A gente fazia aquela DAV, né? Nós temos um instrumento legal específico para isso. É previsto até no nosso Código de Normas aqui de Minas Gerais. São as diretrizes antecipadas de vontade ou declaração antecipada de vontade, né? Também conhecido por testamento vital. Então, nesse testamento vital, eu fiz outro dia, foi emocionante. Vou contar o caso aqui para vocês. Foi assim, a senhora, né? Uma senhora, ela já era viúva. E aí descobriu que tinha um câncer daqueles bravíssimos. E ela tinha uma menina pequenininha. Aí ela ficou muito preocupada, porque ela já queria deixar indicado quem ela preferia que cuidasse da criança, né? Que tivesse, então, a guarda da criança. E ela pediu para a gente fazer essa DAV, que a gente chama de DAV, né? Parece um testamento, mas não é para questões patrimoniais. É para questões, outras questões que não patrimônio, né? Então, nesse caso, ela queria deixar claro quem devia cuidar da criança. Mas nesse caso, olha só para deixar claro para os nossos ouvintes, ela era viúva. Ela não tinha, então, assim, tinha. Ela poderia manifestar a vontade dela porque a criança não tinha pai. Não tinha pai. Aí ela deixou isso por escrito, porque quando
tem um dos genitores, esse outro genitor normalmente vai ficar com a guarda, sem problemas, né? Mas nesse caso, ela já era viúva. Então, ela já deixou lá esclarecido quem ela preferia. E, normalmente, essas declarações, elas são reconhecidas, né? Tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. E essa vontade, dentro do possível, vai ser respeitada pelo juiz. Então, o juiz vai ter que atuar para declarar, né, que fulano de tal é o tutor da criança. Pode ser mais de um, tá, gente? Podem ser tutores, né? Pode declarar mais de um tutor, se for o caso, né? E aí, ou então, nesse caso também dela, se ela quisesse também já, se fosse o caso, né? Eu não sei se no caso dela existia alguém que já quisesse reconhecer a paternidade socioafetiva, poderia também, mas não tinha, não. Mas quando essa criança tiver o genitor, ela pode fazer um testamento vital e lá falar, na hipótese de falecimento do genitor, né? A minha vontade é que a criança seja... Isso. Ela pode fazer isso? Pode fazer. Porque pode ser que... Porque imagina, ela está viva, aí o genitor vem a falecer. Pois é, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, essa DAV, ela é um instrumento muito interessante para quem tem filho pequeno. Quando eu fiz a minha DAV, né? A minha DAV é modelo lá no cartório. Quem quiser, pode ir lá que a gente dá o modelo. Eu acho que eu vou fazer a minha no seu. Pode fazer, claro, com o prazer. Mas eu não falei das minhas crianças, porque as minhas crianças, uma já está com 25, vai fazer 25 agora, e a outra está com 22, né? Então, agora não tem minha jeito de falar delas. Mas elas já eram maiores, então eu não falei. Mas tem muita mãe que me procura lá no cartório para fazer DAV, por causa disso, que às vezes ouve as palestras da gente e fala assim, nossa, como é que vai ser se acontecer alguma coisa comigo? Eu gostaria... É uma grande preocupação de quem tem filho pequeno. Com certeza. A preocupação é grande, né? Olha, interessante. Nossa, tem muita gente que já me perguntou isso. E a gente acredita que por já ter o genitor, né? Mas pode acontecer, por exemplo, coisa horrível, né? Deus me livre, não tomara que aconteça com ninguém. Mas o acidente, que morram os dois, né? E aí como é que fica? Então, se der para poder fazer isso antes, gente, é a mesma coisa. Eu sei que não é da cultura do brasileiro se preocupar muito com a morte. Mas a morte todo mundo morrerá. É uma verdade, né? Nós morreremos. Então, vamos pensar nisso. O que você quer deixar, tanto para o testamento, né? Quanto também para a questão da DAV. Eu acho que o Brasil, a cultura, né? Parece que a gente tem medo de falar sobre a morte, né? No Brasil, né? Isso, as pessoas não falam, não falam, mas eu acho que está mudando. Já tem muita gente procurando lá no cartório para ser orientado a respeito dessas questões e até a questão da doação em vida, que nós também orientamos que seja feita. Eu já fiz algumas lá também. Acho super bonitinho os pais preocupados, eles já deixam toda a disposição já em vida, doação com reserva de usufruto para os filhos. Isso. E, inclusive, é planejamento tributário, porque parece, gente, pelo que a gente vê aí, que vai ter aumento no ITCD, né? Ele pode ir até 8% por mero decreto, porque a alíquota pode subir até 8%, atualmente aqui em Minas é 5%. E, além disso, tem essas questões de aumento, de criação de novos impostos, porque, infelizmente, o Estado está quebrado, né? Então, criar novos impostos que são possíveis, né, de serem criados. Por exemplo, a gente ouve falar já do imposto de grandes fortunas há muito tempo, né? Será que vão criar ou não vão criar? Então, a gente não sabe, mas é um bom planejamento essa doação em vida também, tá? E é um ato de amor, né? Com certeza, com certeza. Mas eu acho que as pessoas, assim, principalmente as pessoas mais, na época, né, as gerações mais antigas, eu já escutei falar assim, nossa, meu filho não precisa se preocupar, porque depois que eu morrer, ele vai ficar bem. Você já ouviu isso? Já ouviu umas falas assim? Já ouvi. Então, assim, depois que ele morrer, ele vai poder usufruir só depois que ele morrer. Pois é. Às vezes, mas isso está mudando também. Outro dia também eu fui fazer uma orientação sucessória, né? Para um senhor que já é idoso, já estava por volta dos 90 anos. Ele fez doação em vida de todo o patrimônio, reservou só a casa que ele morava, mas já doou em vida todo o patrimônio para evitar briga em família. Então, já doou em vida tudo, que ele sabia que tinha um filho que era mais cabeçudo. Aí já fez a doação, já ficou tranquilo, sabe? Foi interessante. Tem participação aqui da Noêmia Caldas, está falando aqui, doutora Letícia, obrigada sempre por compartilhar seus conhecimentos. Noêmia Caldas, de Felizlândia. Oi, Noêmia, tudo bem? Que bom que você entrou em contato. Vamos aí, trocando as ideias. E o Giovanni Silva está falando aqui, esse reconhecimento pode partir de requerimento do filho maior de idade que deseja utilizar o sobrenome de seu padrasto, por exemplo? Bom, a questão, se for só a questão do sobrenome,
bom, nem precisa fazer o procedimento todo de paternidade socioafetiva, né? Mas a questão é, se o filho maior de idade e o padrasto concordarem, isso é outra hipótese que a gente não chegou a falar, né, Isabela? Basta ambos comparecerem ao cartório, não precisa do ok da mãe. Isso eu acho um pouco revoltante. Porque vamos supor, olha aqui que coisa doida. Vamos supor que eu tenho um filho, né? Na verdade, eu tenho 2 filhas, né? Mas vamos supor, então, que eu tenho essas 2 filhas, e aí uma das minhas filhas fala assim, não, eu quero fazer o reconhecimento de paternidade socioafetiva com um homem lá que eu nem conheço. E aí ela pode fazer, pelo provimento pode fazer, tá? Então, basta a manifestação de vontade. Do filho maior e do pai socioafetivo, eles concordam e manifestam a vontade e automaticamente. Só que, olha que coisa doida, ninguém vai ficar sabendo quem é o pai biológico e quem é o socioafetivo. E aí vai constar lá no registro da minha filha, né? O nome meu, o nome do meu marido e o nome desse socioafetivo. Só porque ela é maior, né? Porque ela é maior. Então, assim, imagina se for um cara muito asqueroso, eu vou ficar com muita raiva, né? Nossa. Assim, pô, uma pessoa que eu deteste. Mas, enfim, a ideia do CNJ, eu acho, que é assim, eles querem priorizar a vontade da pessoa e do pai socioafetivo. E olhar o interesse da criança também, sim, né? E no caso da criança, vai olhar o interesse da criança também. Mas daí aí a mãe e o pai têm que concordar. Sim. Porque uma vez me perguntaram assim, nossa, mas não acredito, é absurdo. Como assim o padrasto, né? O padrasto vai reconhecer sem a minha autorização? Pois é. É por isso que tem que ter, quando é menor, tem que ter a concordância dos pais que figuram lá na certidão de nascimento. Sim, é isso mesmo. Aí, caso contrário, só judicialmente. Se não houver consenso, só judicialmente. Só judicialmente. Tá? Agora, lembrando que uma vez reconhecido, esse é objeto de outra pergunta, uma vez havendo reconhecimento da paternidade socioafetiva, o ato é irrevogável. Irrevogável. Então, só no caso de provar que teve fraude, que teve alguma simulação, que a pessoa foi enganada, aí pode voltar atrás. Mas se não for provado um vício da vontade, né? Isso é um vício da vontade, gente. Fraude, simulação, coação. Se provar que teve esse vício, aí sim. Mas isso é uma coisa que, se a gente fizer uma entrevista direitinho, nunca vai acontecer. A gente sempre verifica, conversa, né? É porque a paternidade socioafetiva, ela é diferente. A gente está falando que não pode falar da biológica, mas tem ainda a questão quando o pai ele não quer mais, ele pode entrar com ação judicial pedindo a revogação, não é? A sua exclusão do nome, né? Mas é aquilo que eu falei, pode até entrar com ação judicial, mas a jurisprudência... Ele vai ter que provar um vício, né? Que houve um vício. Tem que provar um vício. Porque a jurisprudência é no sentido de que você tem o vínculo com a criança, acabou-se. Então, não volta atrás. Esse negócio de deixar de ser pai é praticamente impossível, tá? Então, tomar cuidado, gente. Se vai reconhecer uma criança, ficar consciente que isso é para a vida toda. Porque o pai é o pai do coração, né? E aquilo para a criança, você excluir o nome de um pai é uma agressão muito grande, tá? Então, vamos pensar nisso, vamos fazer as coisas com seriedade, né? É verdade. E pai não é só aquele que consta na certidão, né? Não adianta nada constar na certidão e não exercer os direitos, né, e os deveres que eles são conferidos pelo Código, né, Civil. Isso mesmo. A participação do pai na vida da criança é fundamental. Fundamental, isso mesmo. Né? Mais alguma pergunta, Túlio? Não, tem um abraço aqui da Marília Ferreira Martins. Parabéns, doutora Letícia. Estou ouvindo aqui em casa, sempre aprendendo com você. Marília trabalha comigo lá no cartório. Beijo, Marília. Doutora Letícia, as aulas dela são excelentes. Aprendi muito quando eu fiz o meu cartório aqui. Eu tenho apostila até hoje, sabe? Muita gente acompanhando, parabenizando. Então não esqueçam, hein? Quem quiser ver, além da apostila, se quiser o livro, segunda-feira, dia 12, vai ter o lançamento lá na leitura do Pátio Savassi. 7 horas da noite. Aí vai lá para poder ver o meu outro livro. É o Casamento e Divórcio. Eu vou falar de casamento e divórcio, né? Nos cartórios extrajudiciais. Tem muita questão prática. Em falar nisso, em casamento e divórcio, né? Uma questão até que eu acho que eu cheguei a discutir anteriormente, sobre a possibilidade de dissolução de divórcio em cartório quando houver menores. Sim. Isso tá para poder ser mudado num projeto de lei que está lá na Comissão de Desburocratização. E parece que vai sair, sabe? Porque, na verdade, qual que é o prejuízo que tem para a criança no caso de ter divórcio extrajudicial?
Nenhum, né? Nenhum. O que a gente vai tratar no divórcio é simplesmente o rompimento do vínculo, né? Entre um homem e uma mulher. Isso, a pessoa nunca vai deixar de ser pai da criança. Agora, questões envolvendo pensão, guarda e tudo mais, isso a gente poderia até enviar para o Ministério Público para ele verificar se está ok. Né? Dar um parecer. É possível a gente fazer isso. Já fiz esse tipo de remessa. Eu já fiz remessa de minuta ao Ministério Público, em alguns casos. Eu formulei uma consulta tentando a lavratura de inventário e divórcio. Sim. Quando, quando tivesse menor, mas eu sugeri que tivesse um parecer favorável do Ministério Público e uma autorização ok do juiz. Sim. Só que a corregedoria não autorizou. Sim. Mas já o que já vem... Como é uma consulta, só Entendi. isso. Mas o que a gente já conseguiu, e você também já deve ter conseguido, é uma autorização judicial via alvará prévia à lavratura do inventário. Aí, se você consegue esse alvará, você pode fazer. Com menor? No caso, também. Eu consegui só para cumprimento de testamento. Cumprimento de testamento é o mais comum. Mas eu entendo que no caso de menor, também provando você que não conseguiu? tem... Não consegui, porque eu também não pedi, né? Tá. Eu só pedi. Não quer dizer que a gente vai conseguir ou não, tem que tentar, né? Mas no caso de inventário, com testamento, já conseguimos diversos. O testamento é mais tranquilo. Agora, no caso de menor, também provando que não tem prejuízo não há nenhum prejuízo, para ele, qual que é o problema, né? E lembrando que isso também se aplica para a dissolução da união estável, né? Sim, dissolução de união estável porque também. o divórcio e as mesmas regras se aplicam. Isso. Pois então, acho que nós abordamos bastantes questões aqui. Nós falamos também quando deve ter a anuência do maior, né? Isso. Na verdade, o adolescente, quando ele tiver 12 anos, ele tem que manifestar a vontade dele. Sim, é obrigatório ouvir o adolescente. Mas, como eu já disse, gente, não deixem sempre de receber a criança. Vamos falar um pouquinho da questão da escritura pública? Porque, olha só, vamos supor que o pai e a mãe, o pai biológico e a mãe biológica existem no registro, ambos estão presentes no registro, tá? Só que o pai mora lá na Bahia e a mãe mora aqui. E o procedimento vai ser feito aqui. Então, nada obsta que esse pai biológico compareça a um cartório lá de notas, faça né? uma procuração. E faça uma procuração, ou faça até o própria anuência, né? Uma escritura declaratória de anuência, e remeta para cá. Então, o Notas pode participar dessa forma. Isso também pode ser feito, eu entendo, em qualquer cartório de registro civil, e a remessa dessa anuência ser feita via protocolo, que agora a gente também está utilizando, né, essa ferramenta entre os cartórios de registro civil. Agora eu vou contar um caso interessante que teve lá no cartório, e que infelizmente esse não deu para a gente fazer. Foi o seguinte: a criança só tinha mãe, tá? Aí a mãe morreu. E a irmã foi lá e buscou essa criança, e a irmã estava criando essa criança, entendeu? Só que essa irmã trabalhava numa casa de família e levou a criança para a casa de família, e queriam, esses patrões da irmã queriam fazer o reconhecimento de paternidade socioafetiva, paternidade e maternidade socioafetiva dessa criança. Só que não tinha como pegar o ok da mãe, porque já tinha morrido, né? E não tinha nome de pai. Então, não tinha ninguém que concordasse. Como não tinha ninguém que concordasse, o que a gente entendeu? Que tem que mandar para o juiz, né? Porque a gente só pode fazer no cartório quando tem alguma manifestação de vontade. Alguém que represente o menor, né? Alguém que represente. E aí, nós mandamos, na época, para a juíza da Vara de Registros Públicos, na época da doutora Maria Luísa, e a doutora Maria Luísa entendeu, isso aí é uma questão interessante também, ela entendeu que a competência não seria da Vara de Registros Públicos, que seria da Vara de Família, entendeu? Porque realmente no provimento não fica muito claro qual é o juiz que vai suprir essa manifestação de vontade. Fala só, é o juízo competente, né? E aí a gente fica sem saber. No caso, a nossa juíza entendeu que seria a Vara de Família. Mas eu acho que, se o juiz da Vara de Registros Públicos entender que está ok, a maioria dos suprimentos, nos outros provimentos, são dados pelo juiz da Vara de Registros Públicos, sabe? Mas, infelizmente, nesse caso, a juíza entendeu que não era competência dela e pediu para distribuir para a Vara de Família. Só aproveitando a sua colocação e informar para os nossos ouvintes
que não existe só a paternidade socioafetiva. Sim. Também existe a maternidade socioafetiva. Exatamente. Né? Pode sim. Aliás, vamos explicar mais umas coisinhas interessantes que muita gente não sabe, né? Às vezes a gente pega certidão, não sei se você já pegou, que não tem nome de mãe. Você já viu isso? Geralmente eu vejo sem nome de pai. Esse é o comum, né? Mas sem nome de mãe. Sem o nome de mãe. Isso é raro, mas acontece. E aí, gente, não é erro do cartório, tá? Antes da Constituição de 88, se a mãe era casada com outro, né? E teve o filho fora do casamento, ele não podia registrar o nome da mãe. Você acredita? Olha que coisa doida. Isso foi outro dia, né? Antes de 88. Não é assim, uma coisa da Idade Média, não. É de outro... faz pouco tempo. Então, esse caso aí, nessa hipótese, está previsto no provimento 16 do CNJ o reconhecimento de maternidade. Então, ela poderia fazer o reconhecimento de maternidade para colocar o nome dela no registro. Agora, isso é no caso de biológico, né? Do reconhecimento de maternidade biológico. E agora, a gente também tem essa possibilidade de reconhecimento de maternidade socioafetiva. O que a gente entende que está no provimento é o seguinte: todos os procedimentos têm que ser separados. Então, vamos supor, aquele caso que eu contei da tia e do tio, né? Que criaram a criança porque a mãe faleceu, só ficou o pai, mas o pai estava com dificuldade, viajava muito, deixou conseguia contigo com a tia. E aí o tio e a tia vão entrar com esse pedido de reconhecimento de maternidade e paternidade socioafetiva. Tem que ser feitos procedimentos separados. Então, a mãe vai entrar com um pedido, tudo perante o registrador civil, tudo nos termos do provimento 63, e o pai vai entrar com outro procedimento. Eles vão entrar com 2 procedimentos e depois, né, estando tudo ok, vai constar o nome dos pais biológicos que já estavam e incluir mais esses. E aí, no caso de tio e tia, vai ficar com os avós sendo os mesmos, né? Mas quando não for tio e tia, for outras pessoas, a gente vai ter também o nome dos avós, tá, gente? Então, isso é importante saber. Os avós, antigamente na adoção, você lembra que na primeira lei de adoção, os avós tinham que concordar para colocar o nome? Isso não existe mais. Toda vez que tiver um reconhecimento de maternidade ou paternidade, automaticamente o nome dos avós também é incluído. Tá? Então vai ficar com um monte de avô, né? Nossa, imagina. Igual você falou, imagina uma carteira de identidade dessa criança. Pois é, outro dia eu fiz um caso desses, né? E até falei, é uma pessoa conhecida. Eu falei, olha, depois que você for mudar sua identidade, você traz para eu ver como é que a Polícia Civil está dando conta disso, né? E não apenas a Polícia Civil, mas qualquer cadastro público vai ter que ser alterado, né? Para contemplar essa possibilidade. Aproveitando essa sua observação, como é que os cartórios já estão podendo emitir os documentos? Você está falando do ofício da cidadania, né? Gente, olha que legal. Explica isso para o pessoal, porque isso é interessante. Ofícios da cidadania. Os cartórios de registro civil, eles vão funcionar como ofícios da cidadania. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai poder atuar para entregar documentação para essas pessoas, né? Para todas as pessoas. O primeiro convênio que já foi firmado, mas ainda não está implementado porque faltam a questão dos sistemas, né? É o do CPF. Então, igual atualmente você vai no correio e pede para poder alterar alguma coisa no seu CPF, por exemplo, casei e mudei de nome, tem que alterar no CPF para o nome de casada, né? Isso vai poder fazer direto no registro civil também, tá? Então, o primeiro convênio que já foi assinado, isso foi assinado pela Arpem Brasil, junto com a Receita Federal, e isso já está em vigor o convênio, mas está faltando só o SERPRO dar o ok no sistema. Então, em breve, a gente vai poder fazer. Os demais convênios, que a gente espera que sejam firmados em breve, né, em nível nacional, são, por exemplo, para passaporte, para até aquela carteira de identidade nacional, sabe? Que eles estavam com essa ideia. A ideia é que a gente possa vir a fazer também. Mas ainda não tem data. Por enquanto, não tem data. E a gente também está atrás de convênios em nível municipal e estadual. Então, se alguma autoridade estiver nos ouvindo, né, e quiser fazer, a gente também está procurando isso via Recivil, via as outras associações, quiser fazer convênios conosco para a gente poder entregar a essa população esses documentos, né? Porque o cartório de registro civil, é importante falar isso também, né, Isabela? É o cartório que tem
maior dispersão territorial. Não tem órgão público com mais capilaridade, quer dizer, não existe um órgão público com mais número de postos de atendimento do que os cartórios de registro civil. Então, a gente tem que aproveitar isso para o benefício do cidadão. A gente vê, né? Eu fui tabeliando uma comarca pequena e tinham lá uns distritos bem afastados. E lá, esses distritos têm lá o registro civil combinado com notas. Isso. Às vezes ficavam a 20 quilômetros da comarca que eu estava. Entendi. Então, ele conseguia fazer todo o serviço que uma comarca, ou que um município, né, pode oferecer. Exatamente, a ideia é essa, é agregar outros serviços. Ou seja, ele pode propiciar o serviço para aquelas pessoas que estão muito distantes dos grandes centros. Sim, então, né? e olha, o diferencial que a gente tem é que, assim, às vezes, numa pequena localidade, tem essa pessoa, e essa pessoa é uma pessoa que passou num concurso público difícil, então é uma pessoa que tem um conhecimento, pode prestar orientação jurídica, né, Isabela? Porque na realidade brasileira, nós, tanto como tabeliães, como também como registradores, nós temos essa obrigação de orientar as pessoas. E isso é uma orientação gratuita que a gente presta, né? Sim. Então, faz toda a diferença nas pequenas localidades. Foi ótima essa sua colocação e observação, né? Porque às vezes as pessoas têm uma imagem um pouco distorcida dos cartórios, né? Isso. Não, mas eu acho que, assim, quando esse preconceito, eu até falo com o pessoal, vou fazer agora, Bela, eu acho que a gente também devia instituir isso via CNB, o dia no cartório. Nós estamos nos organizando para receber as pessoas pelo menos uma vez por mês, sabe? Então, quem tiver interesse em conhecer como é que funciona o cartório, a gente explicar tudo direitinho e mostrar o funcionamento. Porque eu acho que tudo que tem, assim, às vezes de negativo, que as pessoas têm essa impressão, é porque não conhecem. Então, é verdade. Porque assim, a gente presta um serviço que é de alta qualidade. E é seguro, né? Nós evitamos fraude o tempo inteiro. O tempo todo. Nossa, no Notas, então, Nossa. Todo dia, né? Eu e a Letícia, a gente está, inclusive, né, em algumas coisas juntas, né? A gente tem uns grupos lá, que é cartórios contra a fraude. Entendeu? Para proteger mesmo, né? Que nós somos vítimas da fraude. E falando nisso, tem até participação aqui da Andresa Cássia. A gente vai depois, quem quiser participar do sorteio, enviar também o número para o nosso WhatsApp, 99488-7601. A gente vai entrar em contato, né, explicar certinho como vai ser o sorteio. Isso. E ela falou aqui, aproveitando a oportunidade, para elogiar o programa e o tema escolhido, né, muito importante. Ela falou que começou a trabalhar em cartório tem 6 meses e está apaixonada pela área do direito notarial e registral. Que gracinha. Pois é, Andresa. Como você, eu acho que, assim, todo mundo devia ter uma oportunidade de conhecer. Por isso que eu estou falando desse dia no cartório. Pra gente, no cartório, a gente vê a concretização do direito civil, né? Não só apenas do direito civil, mas são vários, né? Mas, assim, é tão bonito ver como é que funciona, essas questões diversas que aparecem para nós, e é tudo, assim, para já, né? Agora tem esse provimento 82, não sei se você chegou a tentar para ele, Isabela, que ele é muito novo, que é a questão da uniformização do nome. Também é um provimento super novo. Saiu agora. E fala dessas possibilidades de alteração do nome sem ordem judicial. Então, algumas hipóteses, por exemplo, eu fui registrada só com o sobrenome da minha mãe e eu quero incluir o sobrenome do meu pai. Antigamente, até antes do provimento 82... então eu posso retirar um sobrenome que eu não queira? Não, o provimento só trata de inclusão, né? Não, mas é porque tem um que eu não gosto, eu não posso tirar, não. Não pode. Nem judicialmente? Não, judicialmente pode. Judicialmente pode, mas aí, calma. Sobrenome, eu acho que é mais fácil de alterar, desde que você mantenha pelo menos um nome de origem, né? Mas o que esse provimento veio falar? Veio falar da possibilidade de você incluir um sobrenome. Então, vamos supor que só tem o sobrenome da minha mãe. E eu quero colocar um sobrenome do meu pai. E aí, meu pai, quando ele me registrou antigamente, não quis colocar. Mas eu sinto falta disso. Então, agora você não precisa mais de ordem judicial, pode ir direto no cartório. Esse provimento trouxe muitas coisas boas, sabe? Como eu não sou do registro civil, quando as pessoas casam, a parte ela pode optar por colocar o sobrenome de um dos outros, mas ela não pode excluir para inserir outro?
Pois é, olha só, pode. De acordo com o nosso Código de Normas, o nosso Código de Normas aqui de Minas, ele segue o que está previsto pelo STJ. Então, a jurisprudência do STJ é de que, quando você vai se casar, você pode tirar um sobrenome, ou até mais de um, mas tem que manter pelo menos um de solteiro, tá? Para incluir um do marido. Entendeu? Entendi. Ou da esposa, né? Porque apesar de a gente saber que pode ambos, acaba que normalmente só a mulher que muda de nome. E se a pessoa quiser fazer uma escritura pública declaratória de união estável? Ah, pois é. Então, lá em São Paulo, você sabe que na escritura declaratória de união estável também pode alterar o nome. Ela pode alterar? Lá em São Paulo. Aqui em Minas não, tá? Aqui em Minas, inclusive, gente, pelo amor de Deus, vamos pensar bem. Se vale a pena essa mudação de nome, né? Eu estou escrevendo... Não, mas é só no caso da pessoa não gostar mesmo. Se ela detestar o sobrenome, né? Então tem que ver o motivo. Porque tem uma questão... O motivo não, eu odeio meu sobrenome. Só sonoridade, né? Não é questão nada da paternidade em si, não, né? Imagina. Porque tem uma previsão, até no caso de abandono afetivo, né? De excluir o nome do pai por abandono afetivo e aí exclui o sobrenome também. Claro que não é a sua hipótese, né, Isabel? Não. Mas pode acontecer isso também, tá, gente? No caso de abandono afetivo, a jurisprudência já admite esse tipo de situação. Mas esse provimento 82 não veio tratar de exclusão, não. Veio tratar de inclusão. Ah, tá. Tá? Agora, o que ele falou, e que eu sou super contra, mas vou explicar. É o seguinte, falou que a viúva pode voltar a assinar o nome de solteira. Gente do céu, aí eu fiquei pensando. Nossa, mas aí não é. Aí agora, é só ela ir no cartório e pedir. Mas, gente, pensa comigo aqui. Você é viúva, provavelmente você já tem um monte de filho, né? Às vezes já tem até neto. E aí você vai mudar o seu nome. Você sabia que o batimento em muitos cadastros públicos, inclusive o CPF, é feito pelo nome da mãe? Então, o nome da mãe que fica mudando, isso atrapalha a identificação dos filhos. A gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Inclusive, eu sou bem resistente à questão de mudança de nome. Outro dia, uma amiga minha foi casar lá no cartório e ela veio falar, Letícia, você está pensando se mudo de nome ou não mudo? Eu falei, o nome dela é Flávia, né? Eu falei, Flavinha, pensa bem, o seu marido vai mudar de nome? Ela, não. Então, para que você vai mudar de nome? Aí ela, pois é, então, pensou, não mudou, não. Mas porque o problema não é só a alteração do nome, pelo casamento. Vai ter que alterar todos os documentos. Às vezes, hoje em dia, ninguém casa mais muito cedo. E isso traz uma complicação. E o pior, na hora do divórcio... O problema é que ninguém continua casado por muito tempo, entendeu? Então, na hora do divórcio... Prolongando. Na verdade, mentira que a pessoa não fica casada muito tempo. Acabei de completar minhas bodas. Tô brincando. Fiz bodas de prata agora. Letícia é 25 de casar. Mas no caso de ter divórcio, aqui no Brasil, pelo menos, já está garantido, né? Você sabe que na hora do divórcio, é direito da mulher permanecer com aquele sobrenome que era do marido, mas ficou sendo dela. Então, eu falo isso. Se você mudou de nome quando casou, não mude de nome quando descase. Mas aí você acha que ela vai querer ficar olhando para aquele sobrenome? Imagina, ela vai lembrar, e nossa, que raiva desse homem. Que nada, porque o sobrenome não é mais dele, é dela. E não apenas dela, como também dos filhos dela. Então, pensar nisso, gente, porque isso dá uma confusão. Aí a pobre da mulher, então, às vezes já ficou casada já há 20, 30 anos, tudo da vida dela toca aquele sobrenome. Aí ela fala assim, não, vou divorciar, vou tirar o sobrenome. Gente, vai ter que ficar a vida inteira para mostrar. O melhor é não mudar o nome. Pois é. Inclusive, a minha dissertação de mestrado lá, que a gente está escrevendo lá para o UAU, né? Eu estou fazendo o meu mestrado lá em Lisboa. E é exatamente a respeito disso. Eu estou defendendo que não mude de nome quando casamento. Por causa dos efeitos, Por causa dos efeitos e dos problemas. Lá em Portugal, então, é mais problemático, porque lá precisa da concordância do marido para você manter o sobrenome, você acredita? Mas é porque a sociedade lá, ela é mais... É diferente da nossa. É diferente. É um pouquinho mais machista, eu achei, não sei. Você achou? Eu achei. Pois é, eu não sei. Machista eu não sei, mas conservadora, sem dúvida. Gente, esqueci que eu tô na rádio, eu não posso falar essas coisas, né? Faz parte, isso aí faz parte. Ai, desculpa, gente, tomara que não tenha nenhum professor assistindo. Que pena que eu vou ser reprovada. Que o nosso tempo tá esgotado. Oh, meu Deus, já esgotou o tempo. Voou, né? Oh, meu Deus, a gente ficaria aqui até amanhã. Tem mais participação aqui da Devani Garcia, na verdade. Brava amiga Letícia, um abraço do Maranhão. Olá, Devani, obrigada, abraço. E aí, vamos fazer os sorteios, então? Já quer fazer? Dá o sorteio tempo?
o pessoal está participando, enviando os nomes pelo WhatsApp, e a gente vai entrar em contato durante a semana, decorrer da semana, porque então como já estourou o tempo, aí então a gente... então a gente vai fazer um sorteio aqui, mas pode deixar, que nós temos fé pública, eu e a Isabela, vai ver verdade. tudo dentro das regras, ok? Já tem uma fila aqui no WhatsApp para quem está acompanhando tanto pela live no Facebook, no Instagram, no YouTube e também pelo nosso aplicativo. Nós vamos entrar em contato, né, com as pessoas que estão participando do sorteio e fazer o sorteio, divulgar também no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Isso Então acompanhe lá 3VL no Facebook e também no Instagram, @3VL Web Rádio. Isso mesmo. E eu queria deixar um abraço para todos os pais. E dia 9, então, vai ter esse evento bonito lá no Cartório do Barreiro. Infelizmente, as inscrições já estão esgotadas, tá? Para reconhecimento de paternidade e paternidade socioafetiva também. Vai ter os dois lá. Mas, assim, quem tiver interesse pode nos procurar, porque o cartório continua fazendo, mesmo fora do evento, né? A gente continua recebendo esses pedidos de reconhecimento de paternidade ou paternidade socioafetiva ou maternidade socioafetiva e tudo mais. Só nos procurar lá no Cartório do Barreiro que a gente está lá à disposição. Olha, muito obrigada, viu, doutora Letícia, por mais essa participação. Que isso, eu Excelente. que agradeço pela oportunidade. Obrigada Boa a todos. noite a viu? todos. Boa noite. Tchau, pessoal. Muito bem, na próxima terça-feira tem mais Direito em Foco. Muito obrigado, doutora Letícia, Obrigada. Isabela Gonçalves. E agora, na sequência, tem o programa Stop. Até mais. Nossa, nem vi passando.